Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pets Podcast, o seu novo ponto de encontro sobre saúde animal. Eu sou Caroline e junto com os nossos convidados vamos compartilhar dicas para melhorar sua rotina. O episódio de hoje está imperdível e é O Coração do Seu Pet Não Avisa. Se seu pet, cão ou gato, se sentiu cansado, começou a tossir à noite, pode ser um sinal do coração. E hoje eu estou com a doutora Lohane, seja bem-vinda. Obrigada. A doutora Lohane, ela é médica veterinária, especialista em cardiologia veterinária pela Anclivepa São Paulo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E esse tema é um tema que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, né? A parte de cardiologia, a gente estava conversando ali nos bastidores. E para começar, eu queria perguntar assim, quais são os primeiros sinais que o coração do pet pode estar doente? O que ele precisa ficar atento? Então, os tutores precisam ficar atentos a cansaço, né? É uma respiração mais acelerada ali, principalmente de noite, tosses, a linguinha roxeada. Esses são os primeiros sinais que ele perceber assim, tá ficando mais cansadinho. Porque eu percebo que as pessoas, com a idade, acham que ele naturalmente já fica mais cansado. Quando que é natural, o que é natural de estar cansado da idade e o que é preocupante? O que eu costumo conversar com os tutores é assim, que você vai observar. O animal, antigamente você jogava a bolinha pra ele, ele era ativo, ele brincava, ele corria, e agora não, você faz isso, ele já tem uma intolerância. Então isso é diferente de preguiça, tem muito essa confusão. Ah, ele é preguiçoso, então você tem que focar. Será que ele parou de ter uma atividade que ele costumava fazer antes e agora ele não faz mais? Isso são coisas que começam a sinais de que não é só a preguiça, né? Pode ser o coração. Ó, a outra é tosse noturna, que você já tinha falado, cansaço rápido no passeio, desmaio, respiração ofegante. Qual desses sinais, assim, desses sintomas, assusta mais quando chega no consultório? Você percebe que o doutor está super assustado. E assim, qual a dica que você pode dar para que ele consiga chegar no consultório, consiga fazer esse atendimento inicial quando aparecem esses sintomas assim que são mais assustadores? Então, o desmaio, pra mim, é um dos mais assustadores. E o ideal é assim, o animal desmaiou, se conseguir manter a calma, né? Primeira coisa. Se conseguir filmar, fazer um vídeo importante e levar pra clínica 24 horas mais próxima, tá? A questão da tosse e o ofegante causa também um pouco, assim, de preocupação nos tutores, mas tem outras coisas que podem também causar tosse, uma bronquite, por exemplo, ou até mesmo ofegante, ele pode estar ansioso. Então, assim, o desmaio é um sinal realmente já preocupante. Esse coração pode já estar sofrendo uma desoxigenação, então emergência e algo para chamar a atenção. Então, quando aparecer um sintoma assim mais grave, ele entra em contato ou ele já leva direto para emergência? O ideal é levar direto para emergência, tá? Por exemplo, uma síncope, né, que é um desmaio. Não tem tempo de falar no WhatsApp, né? É no máximo ali, se tiver alguém livre, fazer um vídeo de como foi, como isso aconteceu, pra gente tentar entender também, triar, né? Porque tem diferença em desmaio, entre desmaio e convulsão, e levar pra clínica, porque lá a gente vai conseguir realmente oxigênio, né? As medicações necessárias e dar o suporte real para esse animal. Ah, ótimo. E assim, tem algum perfil ou raça que já tem mais predisposição a ter problema cardíaco? Cavalier. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Ele tá assim, inclusive tem um estágio, né, na doença mais comum pros pets, que é a degeneração da válvula mitral. Ele tá ali num estágio que, assim, a gente ainda nem entra com medicação, mas é um estágio de atenção. Porque ele tem já ali o componente mesmo hereditário pra isso. Então a gente vê um cavalier e já sabe, olha, esse aí tem Vai grandes ter problema. chances de ser meu paciente. Porque hoje a gente até vê assim, tem alguns que têm tendência a ter problema de pele, né? Algumas coisas assim. Então, essa raça é uma raça que já geneticamente tem predisposição a ter problema cardíaco. É certo, tem cavalheiro assim que são jovens e a gente já consegue ao escutar um sopro, a gente faz o eco, já vê uma regurgitação, né, que é o sopro. Às vezes leve, que só precisa de acompanhamento, tá? Mas é uma raça que o tutor tem que saber. Comprou um cavalier, precisa fazer o check-up preventivo com o cardiologista. Isso é muito importante. É importante você que tem essa raça, você já procurar desde, né, da infância, ali na juventude dele, Exatamente.
E fazer os check-ups anuais, fazer a medicina preventiva, já que ele já tem essa genética. Então, é muito importante, se você atuar na medicina preventiva, você pode minimizar esses problemas, né? Evitar, às vezes, com uma alimentação ou com uma prevenção. Então, se você tem essa raça, fique atento. Isso Né? aí. E aí, eu quero fazer mais uma pergunta. Quando o diagnóstico é confirmado, aí o pet é cardiopata, ele vai precisar tomar remédio pela vida inteira? Sim. Assim que a gente confirma a cardiopatia, assim, não tem cura, né? É um tratamento realmente pra gente controlar os sinais, né? Os sintomas dessa doença. Então, ele vai fazer o uso de medicação pelo resto da vida dele, né? Pra gente tentar manter uma qualidade de vida para esse animal. E como eu te falei, as perguntas, elas vêm tanto dos clientes como nossas, a gente monta as perguntas, mas também tem a que a gente escuta, né, as perguntas que a gente escuta todo dia. A gente já tinha feito essa pergunta, mas eu vou fazer para você também, que é aquela que eu adoro, que é uma dúvida sempre, se o cão tem infarto. Não, gente, cachorro raramente infarta. E é importante eles saberem disso, né? Muito importante, porque, assim, as doenças mais comuns que a gente tem na rotina da cardiologia veterinária, né, elas cursam com a insuficiência cardíaca, né, geralmente com edema pulmonar, uma arritmia, e o animal pode até eventualmente ter uma morte súbita, o que é diferente de infarto, né. Diferente, né, da gente, os cães, eles têm uma vasculatura muito especializada. Então, assim, se ocorre ali uma área de isquemia, eles conseguem, falando, né, ali pra ficar mais fácil de entender, melhorar isso, né? Então, a gente não costuma ter essa problemática nos cães, tá? Geralmente, uma eventual morte ou descompensação é devido ao edema pulmonar e à insuficiência cardíaca, e não ao infarto. Então já tá sabendo disso, né? Cão não infarta. E assim, na cardiologia fala muito sobre polifarmácia, né? É comum tomar mais do que um medicamento? Muito comum, e muito comum, e principalmente nos estágios mais avançados da doença, né? Às vezes, a gente prescreve 4, 5 medicações para o animal, então é rotina isso. E uma das facilidades, né, que a manipulação traz pra gente é a gente conseguir colocar mais de uma medicação em uma cápsula, o que facilita na rotina do tutor, facilita a aceitação do animal, porque assim, a gente tá lidando com um pet, né? Então, às vezes, tem uns que são mais agressivos, outros que são mais medrosos, né? E então, isso facilita muito a manipulação. Eu ia te perguntar, a próxima pergunta era sobre dose, né? O medicamento comercial tem as doses fixas. Como que você consegue fazer a dose para um animal de 2 quilos e para um animal de 5 quilos? Assim, que a manipulação te ajuda nesse suporte? Então, é outra questão que a manipulação, assim, assim, muito boa pra gente. Porque, às vezes, a gente vai prescrever a medicação para um animalzinho de 2 quilinhos. E, assim, não acha o remédio certinho pra eles. Às vezes tem que repartir, falando de uma apresentação comercial, né? Repartir em várias vezes, o tutor não consegue fazer isso. Então, na manipulação, a gente consegue fazer o cálculo e colocar exatamente o que esse animal precisa, né? E aí isso melhora pro tutor, questão de custo, facilidade. Então, é muito bom. E para você que está chegando agora ou não conhece, as doses de medicamento para os animais são por peso. Por isso que a gente consegue manipular para um animal de 2 quilos e para um animal de 5 quilos. O veterinário vai calcular a dose e aí é possível fazer essa manipulação. E aí eu quero aproveitar que eu estou falando com você aqui, enquanto a doutora Lohane está bebendo uma água, eu quero te convidar para seguir a gente. Se você estiver gostando desse episódio, já encaminha para os seus amigos e já marca lá o sino para você ver os próximos, que também estão imperdíveis. E agora, vamos nesse gancho aí, né, de medicamento. Quanto que estressar o animal para dar um medicamento pode interferir na saúde do coração dele, assim, pode interferir nele? Interfere muito, porque a gente está lidando com animais que já têm um problema de oxigenação, animais que não respiram bem. Então, assim, a partir do momento que você tem que forçar algo para esse pet, você vai estressar ele. Ele vai ficar roxinho. E outra coisa que é, assim, extremamente grave, esse animal pode broncoaspirar, esse animal pode engasgar. Aí você imagina um animal que já é cardiopata, tem um problema no coração, a gente levar esse animal a ter uma pneumonia aspirativa. Olha o problema.
Não, e toda essa parte de estresse acho que piora tudo, né, piora todas as condições, Com e até certeza. para o dono também, imagina, se vai tomar o remédio a vida inteira, ele tem que tomar de uma maneira tranquila, porque senão nem o animal aguenta, nem o dono Nem o dono. aguenta, e tem que ser uma coisa que encaixa ali na rotina. Exatamente, porque é estressante. O dono, assim, tem duas questões, né? Tem um fator emocional ali, porque ele já tá preocupado com esse pet, ele sabe que é um pet que tem uma doença grave, então ele fica com medo de fazer as coisas. Tem a questão da rotina também, a gente sabe que as pessoas trabalham, né? As pessoas têm as vidas delas também. Sim. Então, a manipulação nesse sentido, ela nos ajuda muito também, até com essa questão do horário. Tem tutor que eu vou lá, passo 5 medicações, ele fala: olha, infelizmente eu não consigo dar toda essa, eu não vou estar todo esse tempo em casa. Então, assim, a gente consegue unir essas medicações. Ai, poxa, meu animal, doutor, ele não aceita cápsula, não consigo forçar isso. Na manipulação, a gente consegue trazer o biscoitinho, a Eu ia te gente. perguntar agora isso. Deus! O que que você acha que te ajuda, né? Qual a forma assim que os seus clientes mais gostam nessa rotina assim de para facilitar? Qual é a forma que os seus clientes mais gostam e que você gosta também, né, de A gente indicar? tem, assim, todos os tipos, né? Tem pra todos os gostos. Eu tenho, por exemplo, o caso de uma paciente, uma Bull Terrier, que ela tá morando com a vozinha dela e ela não sabe dar medicação pra ela. Ela adora os biscoitinhos. Ah, Então ela biscoito faz as ajuda. medicaçõezinhas dela de biscoitinho, sabor frango. Ela ama. Eu tenho um outro paciente, poodlezinho, mais agressivo, e ele não aceita tomar medicação. Então, o que que a gente fez pra ele? A forma líquida, né? Com um gostinho de carne. Ele já sabe. Chegou a hora de dar a medicação, ele já vem. Já bem Ele já feliz. sabe, ele já vem feliz, porque eles gostam, né, do sabor. Então, assim, isso também melhora até o lúdico, né? O pet, ele não se sente triste, acuado, tomando as medicações. Eu acho que isso é importante, como eu falei, a gente tem estudos que mostram ali a baixa adesão aos medicamentos, e sendo um medicamento contínuo, não tem como parar. Não E o tem. que a gente mais vê a gente tem um sistema de avisar o cliente quando está acabando a medicação, principalmente quando é contínuo, e não acabou, né, no tempo. Então isso quer dizer que ela pulou alguns dias, que Exatamente. é dá dia sim, dia não. Isso é necessário ficar atento a isso e, de repente, mudar a forma para que você consiga, administrar dessa maneira. Imagina, você abre o pote, ele vem para tomar rápido, é uma facilidade. Mas aproveitando desse gancho do estresse, eu queria, perguntar para você, toda essa parte de o animal tá em casa, se falta de andar com ele na rua, de exercício, a parte de alimentação, se tudo isso gera vai ser fator principal para o problema cardíaco. Se a gente precisa olhar todo esse conjunto, qual é o conjunto que você indicaria para prevenir, assim, sabe? Assim, tem doenças, né, como a doença mais comum, que é a degeneração da válvula mitral. Não tem muito o que a gente fazer, é degenerativo, ela vai ocorrer. Mas é claro que, assim, tem bons hábitos, né, que a gente pode começar a fazer para tentar levar mais qualidade de vida para esses animais. A primeira coisa é o check-up, a prevenção. Isso a Ah, gente tem que fazer. Suplementos nutracêuticos são coisas que ajudam também na saúde no geral, para um bom envelhecimento, né? Manter os animais ativos, né? Hoje a gente vê que tem muito problema da questão da obesidade, os pets estão ficando pois é. muito obesos, e isso acaba impactando na saúde do coração, na saúde do sistema cardiorrespiratório como um todo, entendeu? Então é importante essa caminhadinha, né? Eu acho que para a saúde física e mental E do pet. mental, Ah, exatamente é o que eu falo. Hoje em dia a gente vê muitos esses cachorrinhos pequenos de apartamento super ansiosos, muito gordinhos, estressados, né? estressados. Então eu Latindo a sempre beça. falo, manejo, né, de enriquecimento ambiental, passeio, isso é importante para o animal. Vai impactar na saúde de todo o organismo dele. E agora vou passar para um bloco, assim, de adesão de tratamento, né, dessa parte, qual foi a sua experiência com os tutores que abandonaram o tratamento? Assim, começaram, pararam. O que que você poderia falar para eles, que impacto isso tem na saúde do pet? Com certeza vai diminuir a qualidade de vida deles, entendeu? São medicamentos.
que a gente necessita que eles sejam feitos de uso contínuo. A gente entende que tem a questão de custo, tudo isso. A farmácia de manipulação, inclusive, está aí para ajudar, né, os tutores com essa questão, fica mais leve, né, para a gente fazer e dar segmento. E o não segmento, infelizmente, vai impactar que são remédios que são vitais para esse animal conseguir viver bem, entendeu? Envelhecer bem ao lado do tutor. É importante ele ter a consciência de que se ele para, pode piorar, não é porque ele melhorou que ele vai parar, ou que ele tinha um sintoma, por exemplo, como tosse, e o medicamento fez parar, e que tá 100% curado, e que ele pode suspender a medicação. Não é Isso é importante. uma dúvida que eu vejo bastante. É importante a gente sempre ressaltar que não tem cura, não tem cura. É realmente um tratamento para controlar sintomatologia. Então, assim, melhorou a tosse? Melhorou, porque ele está fazendo uso da medicação. Se você parar, a doença vai progredir mais rápido, vai ficar fora de controle e vai voltar tudo de novo. Então, melhorou? Claro, Uhum. meio que melhorou. A gente está fazendo suporte para ele. Então, Sim. é muito Uhum. importante não parar de dar os remédios. É importante ter essa consciência que você falou que não tem cura, então a melhora não significa que você possa parar. E Exatamente. já teve algum caso seu de cliente que começou, você pegou um problema cardíaco jovem e conseguiu com todo o tratamento, tô fazendo tudo certinho, prolongar a vida? Porque essa é uma dúvida também que a gente tem, se vai prolongar, porque a gente quer prolongar com qualidade. Se ele vive com qualidade, se não. Fala um pouco disso pra Sim, gente. tem sim. Eu tenho um É. caso de um paciente muito querido, né? Um Yorkshire. Ele já tinha seus 15 para 16 anos. Eu diagnostiquei ele numa avaliação pré-operatória. Ele queria limpar os dentinhos dele. Olha. E assim, mas já tava com uma doença avançada. Tinha as tosses, os tutores não sabiam, né? Achavam que eram nada demais. A gente entrou com a medicação. E assim, ele já estava num estágio bem avançado, né? Um estágio de insuficiência cardíaca na doença. E ele voltou, assim, a viver muito bem. Corria, subia escada, ativo. Inclusive, conseguiu, tá? Mesmo o cardiopata fazer um procedimento odontológico de 3 horas, tá? Olha. 3 horas e saiu bem. Então, assim, cardiopatia não é sentença de morte, tá? É. A gente com bom acompanhamento, prevenção, check-ups em dia, medicações em dia, a gente consegue sim dar qualidade de vida para esses animais e eles conseguem sim viver bem, dentro das limitações deles. Sim. E aí consegue dar mais anos com qualidade para. Com qualidade, E exatamente. aproveitando que você falou da limpeza, fala-se muito que a porta de entrada é a boca, né, para as doenças cardíacas. É mito ou verdade É isso? verdade, a gente É. tem a endocardite, né, que ela pode ocorrer devido a essas bactérias. Fora a alteração renal também que pode fazer, N coisas, né? Essas bactérias até problema nos ossos, né, dos animais faz. Eu já peguei animal com sinusite, por exemplo, devido à Ah, inflamação olha. odontológica ali dos dentinhos deles. Então é bem sério, né? Para de comer. Então isso vai levando a muitas coisas. E como que o tutor sabe que precisa de um cardiologista? Quais são as etapas para ele chegar num cardiologista? Então, seu pai te começou a tossir de noite, tá mais cansadinho, você percebe que ele dormindo tá com aquela respiração ofegante, nota que ele começa a ter uma intolerância ao exercício, linguinha roxeada, ou é idoso, ou raças predispostas, né? Tá na hora de marcar o check-up com o cardiologista. E, assim, quando ele faz o check-up anual com o clínico, por exemplo, se o clínico, observa alguma coisa, ele encaminha. Se ele não encaminhar e ele perceber algum sintoma também, ele já pode ir direto no cardiologista. Normalmente é o clínico que encaminha ou ele pode marcar já o check-up direto no cardiologista, igual a gente faz, a gente marca direto com o nosso cardio. A gente tem essas duas possibilidades, tá? Muitas das vezes o animal vai numa consulta de rotina, o clínico escuta um sopro ou percebe essas queixas que eu comentei e ele encaminha. Mas se o tutor percebe isso também, esses sinais, ele pode sim marcar a consulta direto com o cardiologista, tá? Lá a gente vai fazer a consulta, vai fazer os exames, vai direcionar porque é necessário, vai dar toda a explicação e suporte. Então ele pode ir direto, como a gente faz, né? Eu vou Pode? marcar meu check-up, eu marco com o dermatologista, o cardiologista, e aí ele faz a mesma coisa. E se Exatamente. eventualmente ele estiver no clínico e o clínico identificar, ele vai passar para o cardio para que ele possa examinar. Isso aí. E você indica assim: "Ah, eu quero ir direto, eu acabei de comprar um
acabei de comprar ou adotar um animal. Quais são esses primeiros cuidados? Existem primeiros cuidados para a prevenção da saúde cardíaca? Em que momento é o primeiro momento de se fazer um check-up? Então, pegou um pet, né? Principalmente se for um York, um Pinscher, um Shih Tzu, né? Essas raças, os Spitz. Marca a consulta com o cardiologista, não espera nada, entendeu? Porque, como eu falei, tem doenças que, assim, elas vão acontecer, elas são degenerativas, elas estão muito ligadas à questão racial. Então, quanto antes a gente conseguir identificar isso, né, melhor vai ser o prognóstico dessa doença, mais tempo você vai ter com o seu pet, Você entendeu? acha que, assim, um ano, ele fez um ano, é importante fazer esse primeiro check-up? Raças predispostas eu acho super importante. E outra coisa que eu sempre gosto de frisar, tá? Cardiopatia, gente, a gente até comenta de raças predispostas, idade, geralmente acomete mais os idosos, mas na realidade, a cardiopatia ela não tem raça, ela não tem idade. Eu Pois é. tenho pacientes, tá, com tumor cardíaco, por exemplo, SRD, né, que é o nosso vira-lata caramelo, de 8 anos, sem nenhum sintoma, sem nada. Vemos isso no check-up. Pois Então, é. já peguei gatinhos de 1 ano, de meses, 5 meses, com doença cardíaca, porque a gente também tem as doenças congênitas. Então, assim, como você vai fazer uma consulta pediátrica ou uma consulta dermatológica? Marque a consulta cardiológica também pra gente ver o coração do seu pet. Porque não precisa deixar envelhecer, né, porque talvez seja um pensamento nosso, porque a gente chega ali nos 40, a gente começa a fazer tudo quanto é check-up de todos os especialistas. E talvez a gente pense isso, faça essa associação para o animal, no sentido: "Ah, vou esperar ele fazer tantos anos para começar esse check-up". Mas já tendo essas predisposições ou algumas, casos assim, é importante que jovem já marque para ter certeza, né, para ficar mais tranquilo. Ou Exatamente. já começar alguma prevenção, alguma coisa ali, para que ele Exatamente. tenha uma boa velhice, né. Exatamente, até porque a gente tem que pensar também que o tempo de vida dos animais e o nosso é diferente. Então, a gente querer só medir com a nossa régua, só vou fazer isso quando eu já estiver bem mais velho, fazer a mesma coisa com os animais, é diferente. Não é bem assim, entendeu? E já teve algum caso, agora associando, de algum cliente que teve alguma emergência cardíaca que pegou um remédio seu e deu para o animal? Você já teve alguma coisa assim? Já, geralmente, remédio de pressão. É. Eles costumam. Eles veem, eu também sou. A gente descobre, a cardiopatia fala: olha, seu animal tem tal doença. Ih, é de família, doutora. É sempre assim, de família. Ih, tem pressão alta. Mas todo mundo na nossa família tem, doutora. É sempre assim, eu acho muito É engraçado. muito engraçado. Vamos tomar todos no mesmo momento. Eles falam hereditário. Não sei quem tem também, então ele também tem. Ele é da família. E é realmente, né? Ele é da família. A gente já está caminhando aqui para o final, passa muito rápido, gente, passa muito rápido. Mas eu quero recapitular com você tudo que a gente falou, para que, você inclua na sua rotina os cuidados, os tratamentos, tudo que você precisa para melhorar a qualidade de vida do seu pet. Então, vamos recapitular nosso Vamos. episódio. Para começar, fala todo passo a passo que ele precisa para prevenir ou para tratar ou numa emergência. A gente começa assim: eu adotei ou eu comprei a primeira etapa, jovem, o que que eu faço, idoso, o que que eu faço? Então, assim, vamos lá. Comprou um cachorrinho, né? Primeira coisa, você vai fazer, pode levar, vai fazer sua consulta pediátrica, né? Separe um tempinho também para marcar a avaliação cardiológica. Lá a gente vai escutar, vamos perceber se já tem algum sopro. Nessas fases iniciais da vida são as fases que podem ocorrer as doenças congênitas, né? Vamos indicar para vocês suplementos, nutracêuticos que podem ajudar, bons hábitos, né, pra gente conseguir cuidar dessa saúde ali cardiovascular também. O meu pet é idoso. A mesma coisa, pets a partir de 5 anos. Vamos no check-up cardiológico, ecocardiograma, fazer o eletrocardiograma, avaliação da pressão. E ali, né, nessa fase, a gente já pode ter o diagnóstico de doenças que a gente já necessite entrar com medicações, né? Nessas fases também, às vezes, vocês vêm muito com as queixas. Ai, meu pet tá tossindo,
ou tô percebendo que eu jogo a bolinha pra ele, ele não pega mais. Eu vou no passeio, ele só dá uma voltinha no quarteirão e ele não aguenta, ele quer voltar pra casa. De noite tá dormindo e eu tô vendo a respiraçãozinha dele muito elevada. São sinais de alerta pra vocês marcarem a avaliação do pet de vocês. Ai, ótimo, ó, fica atento, porque é, esses cuidados de rotina fazem diferença na vida do seu pet, na qualidade dele, para que ele viva mais. Hoje a gente consegue fazer os pets viverem mais com muita qualidade. E essa qualidade, esse tempo, né, de vida dele, tá muito na rotina e muito nesse cuidado ali diário, né? Esse cuidado no detalhe, na verdade, o Exatamente. cuidado no detalhe e nos check-ups, né? Como você faz para você, você tem que fazer também para o seu pet, para que você garanta uma boa vida para ele. Se alguém quiser te achar, como que passa suas redes sociais, se você gostou da doutora Lohane, quer ser atendido por ela, quer mandar um recado, uma dúvida, como que eles te acham? Então, vocês me acham no Instagram, tá? No Lohane Brito Cardiovet. Tá? Só me adicionar lá. E lá eu compartilho também a minha rotina, coloco vídeos de curiosidades, né? E os agendamentos também de alguma consulta. Ficou com dúvida, quer marcar? E o meu pet tá acontecendo isso, doutora. É só falar comigo que a gente vai resolver. Eu quero te agradecer. A gente vai deixar também o contato dela na descrição do vídeo. Eu quero te agradecer. Acho que foi um episódio muito legal, muito leve. Espero que vocês compartilhem bastante esse episódio. Então, não esquece de marcar aqui o sininho para você já ficar atento ao próximo. Compartilhar, comentar aqui para a gente conversar com você. E eu te aguardo no próximo Tudo de Pets Podcast. Muito Ah, eu obrigada. que agradeço.